Liderança, do fazer ao executar. Quando eu assumi minha primeira liderança, há 26 anos atrás, eu sabia que precisava fazer algo diferente, mas eu continuava fazendo simplesmente tudo porque era muito mais fácil fazer do que confiar. O deslocamento do líder executor para o líder que multiplica, para o líder que desenvolve, não é só uma questão de comportamento. É uma questão de crise de identidade. O líder que executa, ele não confia em entregar o seu resultado às mãos dos seus liderados e por isso ele tem dificuldade de desenvolver. Só que para além dessa crise de identidade, existe um propósito, existe um resultado muito maior do que você poderia entregar sozinho. Quem aqui já foi o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair, porque tinha certeza que se não fosse você mesma fazer o trabalho, ninguém mais o faria? Eu tenho uma pergunta, só que dessa vez, eu tenho mais uma pergunta, aliás, só que dessa vez eu já vou ensaiar algumas respostas para te incentivar a pensar sobre liderança executora. A mentalidade dos novos líderes que não delegam, ela demonstra o seguinte: meu valor está no que eu entrego e não em quem eu desenvolvo. Se eu soltar, não vão achar que eu sou competente. A clássica, é muito mais fácil fazer do que ensinar, do que multiplicar. Ou eu tenho medo de que o resultado não seja como que eu faria. Só que tem uma questão aqui. Você foi promovido pelo que você faz, pelo que você entrega. Só que a partir de agora, na posição de liderança, você vai ser medido pelos resultados do seu time. E para te fazer pensar sobre essa postura, nesse contexto, eu vou te entregar mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo que deveria ter sido feito pelo seu time? Eu sei que essa pergunta pesa, e eu sei de verdade, porque se ela fosse feita a mim mesma, alguns anos atrás, a minha lista seria muito longa. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história na liderança, da crise à virada, contar um pouco de como eu saio de líder executora para líder que multiplica, para líder que desenvolve e qual é o impacto na companhia, qual que é o impacto do resultado desse tipo de liderança para a companhia, que é o mais importante. Não é história bonita de liderança, é sobre impacto e é sobre resultado. Minha história na liderança começou muito cedo, há 26 anos atrás. Eu era muito jovem, assumi minha primeira liderança aos 20 anos de idade, numa empresa de varejo na minha cidade natal, que é Divinópolis. Líder de uma equipe de vendas, basicamente. E eu fui promovida por pessoas que acreditavam na época mais em mim do que eu mesma. Eu fui promovida, a maioria dos meus cargos de gestão no início da minha carreira, foram confiados a mim pela minha alta capacidade técnica. Eu era o famoso líder, o famoso executor, o famoso técnico, que entregava muito resultado e as empresas queriam multiplicar esse resultado através de mim. Porém, a minha força, a minha energia estava 100% focada nas entregas. O meu perfil executor estava no mais alto pico de todas as suas características, positivas e negativas. Porém, muito jovem e com uma certa ambição, eu adorei o movimento. Agora sou o chefe, está tudo resolvido. E eu tinha certeza que eu tinha sido promovida para trabalhar mais ainda e que as pessoas deveriam simplesmente, que liderança era simplesmente as pessoas seguirem o meu exemplo de workaholic veterada, título que hoje eu não me orgulho mais, inclusive, de ter. Mas as pessoas odiavam isso, porque líder que executa não desenvolve. E quem não é desenvolvido não cresce. E as pessoas não querem estar num ambiente onde elas não crescem. O problema é que eu não tinha a menor ideia do que fazer. E, para mim, a liderança se resumia simplesmente àquilo. Delegar, desenvolver, jamais. Afinal, ninguém poderia entregar um resultado como o meu, na minha cabeça de 26 anos atrás. Delegar, ensinar, jamais. Afinal, na minha cabeça, ninguém era capaz de entregar um resultado como o meu.
E eu era mesmo uma máquina muito veloz e eficaz, porém, não na liderança. Eu era uma máquina veloz e eficaz e esse perfil, ele é um perfil que deve atuar num cargo de especialista e não de liderança. Líder existe para criar condições para que o seu time possa entregar. Nós vamos falar um pouco aqui durante esse bate-papo sobre liderança servidora, que é um tema muito difundido e estudado por um autor que eu gosto muito, um autor que ficou muito famoso nos anos 2000, final de 90, 2000 aqui em Divinópolis, aqui no Brasil, com um livro que é O Monge e o Executivo. Um livro que, bem difundido, bem famoso, porém, se você ler com atenção, a mensagem do James Hunter é sobre o papel do líder é criar condições para que o seu time possa entregar e não o contrário. Eu vou te apresentar agora alguns exemplos do que é ser um líder executor. Quem está chegando agora, os novos líderes, né, podem estar pensando, ué, Juliana, mas não é isso? Não é entregar mais ainda? Não é trabalhar mais ainda e fazer as pessoas te seguirem? Não, pessoal, não é isso. Essa minha primeira liderança assumida foi numa loja. Eu era gerente de vendas de uma loja, de uma rede de farmácias aqui de Divinópolis. E a minha rotina era assim, a loja funcionava, era uma farmácia, então tinha um horário de atendimento muito estendido, a loja funcionava de 7 da manhã às 10 da noite. E eu era a primeira a chegar, bem antes de 7 da manhã, eu estava na loja, acredite. E eu começava a organizar a loja, começava a organizar os pedidos, os primeiros pedidos que deveriam ser entregues para os clientes. Enquanto o time estava chegando, eu estava preparando o material da primeira reunião do dia, reunião de metas, reunião de vendas, a gente falava do resultado do dia anterior, do resultado da semana, o que eu precisava entregar naquele dia, resultados que precisavam ser entregues na próxima semana. Nisso, os clientes começavam a chegar e se tinha cliente esperando atendimento, eu estava atendendo o cliente também. Então, veja bem, muitas dessas coisas eu não precisava fazer, eu não deveria fazer. Não é porque eu não precisava ajudar o time. Eu não precisava fazer porque eu deveria estar orquestrando esses movimentos para que eu pudesse não só entregar a meta, mas eu pudesse superar a meta. Não só metas de vendas, metas de performance, meta de processo. Então, veja, eu poderia esperar as pessoas chegarem para organizar a loja, para entrega de pedidos. Em vez de atender tantos clientes ao dia, como eu fazia, e eu realmente atendia muito bem, mas eu poderia usar esse tempo para estar desenvolvendo o time, mostrando para as pessoas, para os demais vendedores, como deveria ser o atendimento, como eles poderiam atender tão bem quanto eu, que foi o motivo, o que me levou a ser promovida. E no final do dia, a meta estava entregue. Os pedidos estavam entregues, os clientes estavam todos atendidos, mas o time estava exausto. Eu estava exausta porque eu acabava incentivando, conduzindo as pessoas a fazer esse mesmo movimento frenético que eu fazia e não planejado. E veja bem, aqui tem resultado, percebam. Porém, o resultado ele está minimizado em função do meu nível de execução. Eu poderia ter entregado um resultado melhor. E é por isso que eu falei que eu estou falando de impacto para a companhia, de resultado. Eu poderia ter vendido mais, por exemplo, eu poderia ter dividido os tipos de atendimento, criar um time para fazer atendimentos mais rápidos, só de entrega de pedidos, aviar receita e direcionado outro time para atendimentos mais demorados, que demandam mais tempo, para vender outros tipos de produto que não fossem só aviar as receitas. Era uma farmácia muito grande, a gente chamava na época de drugstore, nem sei como se chama mais hoje em dia, deve ser. Hoje em dia as farmácias devem ser chamadas de supermercado, né? Porque é tanta coisa que você encontra hoje em dia numa farmácia. Mas, enfim, o meu alto nível de execução, o recado aqui, ele deixou de entregar resultado para as pessoas e para a empresa. Porque eu não criava condições para as pessoas entregarem mais. Eu mesma queria entregar todo o resultado. Percebem? E é claro, pessoal, líderes, novos líderes, aspirantes à liderança, que aqui tem um ponto... isso não quer dizer que você
não vai se deparar com pessoas que não têm o perfil para entregar. Não é só, nem sempre é só sobre o seu resultado. Você precisa olhar para as pessoas e precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Você vai ter que tomar decisões difíceis, você vai ter que substituir pessoas, mas as pessoas que você e a companhia definiram para estar ao seu lado, fazendo aquele trabalho, elas precisam ser desenvolvidas. E é você quem tem que fazer isso. Então, note, se tem pessoas erradas no lugar errado, fazendo a função errada, essa responsabilidade também é sua. Você é responsável pelos resultados bons e você é responsável pelos resultados ruins. Então, coloque as pessoas certas no lugar certo, mas desenvolva, crie condições. A posição de liderança, ela existe para servir. Servir a companhia, entregando os resultados que são necessários, e para servir o time, falando com as pessoas. O que elas precisam fazer e mostrando como elas precisam fazer. Esse é o seu papel. Seu papel não é de fazer. Bom, vamos falar um pouco agora. Eu comentei com vocês que eu ia falar sobre a crise e sobre a minha virada na liderança. E assim, durante todo o meu trajeto, né, principalmente nas minhas primeiras lideranças, eu era levada a cargo de liderança pela minha capacidade técnica, pela minha alta capacidade de aprendizado e pela minha alta capacidade de entregar resultados. Porém, eu não me sentia feliz, eu não me sentia confortável em dizer que eu era uma líder. E eu demorei para descobrir isso. Por que eu não me sentia feliz? Eu era reconhecida, a empresa me promoveu, ela confiou o cargo a mim, afinal de contas eu tinha resultado. E eu descobri que eu não estava feliz porque as pessoas não estavam felizes na minha liderança. As pessoas não eram melhores, elas não tinham crescido quando ou eu saía daquele ambiente ou elas não estavam mais sob a minha liderança. Demorou para eu descobrir o motivo da minha insatisfação com a liderança. Mas no final das contas é isso. As pessoas têm que se sentir felizes, têm que se sentir reconhecidas, têm que sentir que elas têm capacidade de se desenvolver e entregar mais. Essa é a pegada. A pegada é ter a capacidade de criar conexões confiáveis para as pessoas confiarem em você ao ponto de entregar resultado para você e por você. Parece história romântica, mas não é. Acredite, só vai funcionar se você conseguir estabelecer uma relação minimamente confiável com as pessoas. E o que mudou na minha cabeça não foi um livro, não foi uma palestra, não foi um curso. Capacidade técnica eu já tinha demais. E esse é um grande engano de novos líderes, de aspirantes a líderes. Acharem que vão fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação. Isso ajuda, claro. Conhecer, olhar para o que os grandes líderes estão fazendo. Mas vou falar do James Hunter de novo, porque ele tem muito boas referências sobre liderança. A liderança é como academia. Você tem que praticar, você tem que sentar na cadeira, fazer e aprender. É aprendendo que você faz. É conversando com as pessoas, é tomando café com as pessoas, é entendendo quais são as expectativas delas. O que mudou na minha cabeça foi uma escolha. Foi diante dessa minha insatisfação, dessa minha infelicidade na liderança, foi quando eu escolhi soltar. Deixar o time entregar, errar, acertar. E o que aconteceu depois disso, a partir disso, não foi um passe de mágica, mas foi instantâneo. O que aconteceu foi que o time cresceu e eu também. Eu descobri que eu tinha tempo para conversar com as pessoas, para desenvolver as pessoas, para mostrar o caminho certo, enquanto eu não estava simplesmente executando. E acredite, as pessoas não querem que você faça o trabalho delas. Elas querem ter espaço para acertar, para errar, para fazer diferente de você, porque você não tem todas as respostas e não faz tudo certo. Quando as pessoas não estão trabalhando sob uma liderança que impõe resultado, que é 100% dominante e que não dá espaço para as pessoas errarem e acertarem, elas vão trabalhar para entregar o mínimo, porque elas têm medo. O cérebro delas está em estado de alerta o tempo todo, porque elas têm que fazer alguma coisa igual a alguém ou como alguém direciona.
Elas não estão trabalhando num estado onde o raciocínio, a criatividade e o foco no resultado é o que prevalece na cabeça delas. Somente nos últimos anos eu comecei a fazer uma gestão que eu chamo de gestão de verdade. Uma gestão humanizada, mas humanizada do ponto de vista que olha para como as pessoas podem entregar o seu resultado. De novo, não é uma história bonitinha sobre liderança. É sobre resultado e sobre impacto na companhia, para a companhia e na vida das pessoas. Graças a uma companhia, que eu posso chamar de minha maior escola de liderança, e mais madura, mais lapidada pelas experiências da vida. E eu vou te falar uma coisa, muito honesta e muito direta. Eu demorei muito para achar esse caminho na liderança. Você não precisa demorar tanto. Olha para mim, olha para o que eu estou te falando, olha para os seus grandes líderes, olha para as pessoas que você segue, que você vai chegar mais rápido, vai errar menos e vai acertar mais em relação às pessoas que estão sob sua responsabilidade. Eu decidi enfrentar o que por muitos anos eu varri para debaixo do tapete. Eu decidi enfrentar uma liderança real, olhando para as pessoas nos olhos, sem medo de conversar, sem medo de ter conversas difíceis, entendendo quais eram as suas reais expectativas de vida, quais eram as expectativas de carreira. É só assim. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre colocar as pessoas certas no lugar certo? É só assim, é só se conectando, é só conversando com as pessoas que você vai conseguir saber se as pessoas certas estão no lugar certo, se elas estão sobrecarregadas, se elas estão infelizes, se elas precisam de alguma ferramenta para fazer o trabalho delas. E nesse movimento eu me sentei para várias conversas com todos os meus liderados, várias vezes, todas as semanas, todas as quinzenas, sempre que era disponível. E o que eu fazia com o fruto dessas conversas era entender o que as pessoas estavam precisando para desenvolver um bom trabalho. Cada pessoa precisa de uma coisa. Alguém precisa de ferramenta técnica, alguém precisa de aprender a desenvolver a comunicação, alguém precisa de um curso. Muitas vezes as pessoas precisam de um curso, de um livro. Às vezes as pessoas precisam só de um incentivo e de uma pausa. E às vezes as pessoas precisam seguir um caminho diferente daquele. Precisam seguir para outra jornada profissional. Mas se você não conversar, se você não conhecer as pessoas, você não vai conseguir descobrir o que está errado e você não vai conseguir colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu disse que isso não era uma história romântica, que isso era sobre resultado. Eu costumo dizer que não se lidera ninguém sem saber o que faz a pessoa acordar de manhã, abrir o olho e ir lá para a empresa, entregar as metas, entregar os resultados, seguir regras que muitas vezes elas não querem e elas não acreditam. E eu descobri que o resultado de uma pessoa, de uma única pessoa, nunca pode ser melhor do que 2 ou mais, por melhor que seja esse alecrim dourado. Então você precisa vencer esse impulso de fazer. Você precisa aprender a reconhecer esse impulso. Por quê? Tem um autor, eu vou compartilhar ao longo do nosso bate-papo algumas referências com vocês. O Marshall Goldschmidt. Eu tive acesso a essa obra dele há alguns meses no meu processo de desenvolvimento para mentoria e coaching, que é Gatilhos de Sucesso. Ele fala que nem sempre nós controlamos os nossos gatilhos, mas sempre podemos escolher a resposta que nós damos a ele. Então veja, você não precisa, e talvez você nem consiga a curto prazo, eliminar os seus gatilhos de executor, de pessoa que quer pegar e fazer em vez de ensinar e desenvolver. O que você precisa é reconhecer quando esses impulsos aparecerem, quando esses gatilhos aparecerem e escolher dar uma resposta diferente para eles. Então perceba, não é eliminar um comportamento da noite para o dia, é controlar, é perceber. E você vai conseguir fazer isso através de autoconhecimento. Busque feedback dos seus líderes imediatos.
vai buscar desenvolver, conhecer um pouco do seu perfil comportamental. Tem N ferramentas práticas que você pode usar e que você pode lançar a mão para poder se conhecer e entender quando os seus gatilhos te atrapalham e aprender a dar uma resposta diferente para eles. Os nossos impulsos de raiva, de impulsividade mesmo, eles duram no máximo 90 segundos. Já ouviu aquela frase, tá com raiva, conta até 10? É isso, é sobre isso. Porque o nosso cérebro, o máximo, o pico de raiva que já foi medido através desse tipo de estudo, chegou em 90 segundos. Então, os nossos impulsos, aqueles que nos controlam quando a nossa mente, o nosso consciente não está no controle, eles passam muito rápido. Deu vontade de fazer, pensa se aquilo é realmente para você fazer. Ou se é para ser delegado para alguém do time que vai aprender com aquilo e entregar mais resultado. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma história potente de liderança. Aliás, a história mais potente de liderança da história. Eu estou dando sequência à minha história de liderança e entro com essa história agora não para comparar com a história de liderança de Jesus, jamais. Mas é para utilizar o modelo de liderança que Jesus aplicou quando ele esteve aqui na Terra ao nosso mundo corporativo. E eu também não vou entrar nos detalhes da santidade dele e nem de religiosidade. Nós vamos usar apenas o modelo de liderança dele. Veja que Jesus contou com 12 pessoas para fazer o trabalho que ele precisava fazer, né, para entregar o resultado que ele precisava entregar aqui no mundo. Ele precisava levar uma mensagem e ele precisava que essa mensagem fosse altamente difundida. E vejam que ele escolheu 12 pessoas que de cara já eram menos qualificadas que ele. Obviamente, eles não eram santos. E Jesus podia fazer tudo sozinho, afinal, ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus. E por que, Juliana? Por que ele escolheu 12 pessoas menos qualificadas do que ele? E menos qualificadas tecnicamente também, porque ele poderia ter trabalhado junto com os clérigos da época, com os religiosos da época. Mas ele foi buscar, veja, ele precisava das pessoas certas no lugar certo. Ele foi buscar pescadores, pessoas do povo, porque depois que ele se fosse, quem iria entregar a mensagem? Ele precisava que a mensagem fosse entregue na íntegra para a maior parte de pessoas possíveis. E ele não podia fazer isso através dos religiosos, porque senão a mensagem certamente seria distorcida daqui, distorcida dali, em favor da igreja, em favor das regras sociais da época. Então ele foi falar com pessoas que eram do povo. Os apóstolos eram pessoas do povo. E depois que Jesus se fosse, ele precisava que essa mensagem continuasse sendo difundida entre o povo, que era quem mais precisava receber aquela mensagem. Quem levaria a boa nova depois que ele se fosse? Os clérigos? Certamente não. E ele fez isso conversando com as pessoas. Ele foi para a praia, foi buscar os pescadores, foi para o meio do povo, e aí ele achou as pessoas, ele buscou as pessoas, cada um com uma característica diferente, para poder entregar a mensagem para as pessoas diferentes, umas de forma mais amorosa, umas de forma mais rígida, umas de forma mais abrupta. Então vejam, ele, de novo, não é sobre qualificação muitas vezes, pessoal. Liderança não é só sobre qualificação, sobre diploma, sobre faculdade, sobre cursos. É sobre pessoas, é sobre estar com as pessoas. Eu sei que isso é um conceito muito, muito comum, mas na prática, acredite, nós temos dificuldade de aplicar isso. Quando você está diante de um trabalho que precisa ser entregue, quando você está diante de uma atividade que precisa ser entregue, um resultado, a nossa tendência é olhar mais para o trabalho e menos para como as pessoas podem fazer melhor aquele trabalho. E eu posso falar, os apóstolos brilharam. Jesus tem o nome mais conhecido da humanidade. Ele tem
ele deixou a mensagem mais conhecida de todos os tempos. Eles brilharam. Eles, a maioria, todos morreram pela causa de Jesus. Todos. Eles acreditaram tanto, eles se conectaram tanto com aquela liderança, que eles foram até o fim para entregar aquela mensagem. E hoje, 2026 anos atrás, ele tem o nome e ele tem a mensagem mais conhecida do mundo. Do mundo. E olha o resultado que ele entregou através das mãos de 12 pessoas que eram menos qualificadas do que ele. Eu disse que era uma história potente. Quando eu compreendi isso, quando eu compreendi que a brincadeira era se conectar com as pessoas, eu entendi o sentido que eu buscava na minha liderança e eu não sabia o que era. A melhor parte da liderança. Entregar resultados é bom. Quem está na liderança geralmente é a pessoa competitiva, a pessoa que gosta de entregar. Mas a melhor parte não é essa. Não tem nenhum resultado que compense as conexões, que compense você olhar para o lado e ver que as pessoas crescem por sua causa. Não tem. Certamente, se esses liderados não estivessem sob a liderança de Jesus, eles não teriam crescido como eles cresceram, porque eles também têm nomes bem conhecidos até hoje. Eu comentei com vocês sobre o trabalho desse homem, que está aqui na tela para vocês agora. O Monge Executivo é só um dos livros, uma das obras que ele escreveu, mas basicamente a mensagem central é essa: liderar é servir. E servir é desenvolver pessoas para que elas cresçam além de você. O que significa isso? Além de você. Meus liderados vão ser maiores que eu, melhores que eu? Alguns sim. Alguns vão te desafiar porque eles têm uma capacidade talvez maior que a sua. E é o seu papel fazer ele crescer para além de você. Mas de modo geral, desenvolver as pessoas para que elas cresçam além de você é fazer com que elas entreguem um resultado maior do que o seu. O que certamente, quando você compara o seu trabalho de um único indivíduo com o trabalho de várias pessoas, o resultado certamente vai ser maior. Bom, depois de contar histórias de liderança, por que eu gosto de começar esse tipo de conversa com histórias? O nosso cérebro, a neurociência diz que o nosso cérebro se conecta, ele aprende muito mais com histórias do que didaticamente. Eu poderia trazer números que grandes líderes entregaram, grandes feitos, mas o nosso cérebro se conecta melhor através de histórias. Porém, para além da história, eu gostaria de compartilhar um pouco de prática com vocês, afinal, o nosso canal promete inspiração e liderança real, conteúdo real, sem enrolação. Bora lá? Bom, eu vou apresentar para vocês 3 movimentos, 3 deslocamentos que novos líderes ou aspirantes a líderes precisam fazer para entregar resultados para além das pessoas. O primeiro deslocamento é sair da pergunta e sair do campo da resposta e ir para o campo da pergunta. Saia do faça assim para o que você acha se fizermos assim? Como você faria nessa situação? Acredite, sempre vem resposta boa. Porque o líder não sabe tudo. O líder sabe bastante. Geralmente ele é uma pessoa que entrega bastante resultado. Mas sempre vem algo melhor do que você estava pensando se você compartilhar de verdade a decisão. E além disso, se você compartilha de verdade as decisões, as pessoas vão estar muito mais engajadas do que num simples direcionamento que você mesmo deu, sem compartilhar com elas como o trabalho poderia ser feito. O líder que pergunta, desenvolve. O líder que responde, ele cria dependência. E as pessoas não querem estar no lugar de dependência, porque quem depende não cresce. E as pessoas querem crescer, elas querem se desenvolver, elas querem ser promovidas, elas querem salários maiores, elas querem resultados melhores. Não queira ser você
uma pessoa que cria dependência das outras pessoas em relação a você. Você é responsável pelo crescimento das pessoas na posição de liderança. O Michael Bungay, ele também tem uma obra sobre isso, que é Faça do Coaching um Hábito. O coaching é uma profissão que ficou muito... não sei se a palavra certa é banalizada, muitas vezes as pessoas até ridicularizam a profissão de coaching, mas eu posso dizer com muita certeza, eu fiz recentemente uma formação em coaching, que faz parte do meu processo de formação e mentoria aqui para estar com vocês. E se tem uma coisa que é poderoso no trabalho do coaching, é porque ele é uma pessoa que estuda muito para aprender a fazer as perguntas certas. Então, veja a mensagem central dessa obra do Michael. Troque a pressa de dar respostas pela coragem de fazer a pergunta certa. Sabe por que coragem? Porque muitas vezes havia uma resposta diferente do que você estava pensando. E talvez uma resposta mais poderosa, com um resultado que vai gerar mais impacto. Então, vejam bem, olha que mensagem importante para a liderança. Primeiro deslocamento que eu indico para vocês é sair do campo da resposta para o campo da pergunta. Pergunte a melhor forma de fazer o trabalho. Você vai se surpreender. O deslocamento 2 é saia do avaliar o resultado que foi entregue para avaliar o processo. Muitas vezes nós avaliamos que o resultado que foi entregue não foi tão bom porque você só está olhando para a última linha. Comece a olhar para o processo, comece a olhar para como as pessoas estão crescendo, desenvolvendo aquele processo. É isso que vai fazer você, que vai te ajudar no processo de desenvolver as pessoas. Acompanhar como as pessoas estão crescendo para além do resultado. Muitas vezes o resultado até aqui ainda não é o que você esperava, ainda não é como que você entregaria. Mas de repente a pessoa já cresceu tanto e como você só está olhando para a última linha, você não está vendo o potencial de onde ela pode chegar, não está vendo o quanto ela já cresceu, que é o seu KPI daqui em diante. O quanto as pessoas crescem, desenvolvem e o quanto o resultado delas cresce na sua gestão. Esse é o seu KPI. A empresa, ela te promoveu porque você faz bem, porque você sabe fazer. E ela quer mais de você. Ela quer mais pessoas iguais a você fazendo o trabalho. Ela não te promoveu para continuar tendo um de você fazendo o trabalho. Ela quer ter mais pessoas com o seu know-how, com a sua expertise. Você precisa aprender a compartilhar isso. E para fazer isso, você não pode olhar só para o resultado das pessoas. Você precisa olhar para como as pessoas crescem enquanto elas entregam aquele resultado. E isso é acompanhamento. O terceiro deslocamento é da identidade do fazer ao propósito de multiplicar. Lembra que esse foi um dos primeiros comentários aqui desse nosso bate-papo? Que a mudança de comportamento de líder executor para líder multiplicador, ela é uma crise de identidade. Porque você precisa sair nesse deslocamento do eu sou bom porque eu entrego, para as pessoas crescem por minha causa. Então, se você pergunta mais, acompanha como as pessoas estão fazendo o trabalho, as pessoas vão crescer por sua causa. E você vai deixar de ser só bom porque você entrega. A companhia sabe que você entrega, você sabe que você entrega. Agora você precisa fazer as pessoas entregarem. E esse deslocamento é o mais difícil, mas ele é o mais libertador. É ele que vai te deixar feliz. Lembra que eu falei lá atrás que eu estava infeliz na liderança? É ele que vai te deixar feliz. Não é o fato de você entregar. Entregar é bom quando você é especialista. E se você não está disposto a criar conexões, compartilhar conhecimento e trabalhar para que o seu time se desenvolva com você, fique numa posição de especialista. Tem caminho, tem status, tem salário. Muitas vezes os especialistas ganham como líderes. Muitos líderes, muitas pessoas aspiram a uma liderança por dois motivos: status e salários maiores. E nem sempre isso é verdade. Olha o que eu acabei de falar com vocês.
Liderança é sobre servir os seus líderes imediatos, servir ao seu time, criando condições para que as pessoas façam o trabalho. Então não tem status na liderança. E salário é relativo. Numa posição de especialista você pode ganhar tão bem quanto líder. Esse é o resultado mais gratificante que um líder pode ter, porque é um propósito que transcende qualquer resultado. Eu posso te dizer, vai ter resultado de sobra se você for um bom líder. Mas fazer as pessoas crescerem através de você e por sua causa é uma entrega muito maior do que qualquer resultado. E as pessoas falam muito sobre propósito. Meu propósito, meu propósito. Propósito, geralmente é uma coisa maior que nós. Maior do que aquilo que a gente pode entregar através das nossas mãos. Pensa nisso. Tem uma autora que uma obra... Eu estou compartilhando alguns autores, algumas obras aqui com vocês, pessoal, para que caso vocês queiram se aprofundar nos temas dessa conversa, nos temas desse nosso bate-papo, tem muito material bom, tem muita gente boa. Hoje em dia, um livro, os livros estão tão acessíveis, é tão barato comprar um livro, tem muita palestra boa na internet, tem muito TED Talks. Então eu estou compartilhando algumas obras que eu lancei mão nos últimos meses, nos últimos anos para aprender, para que caso vocês queiram se aprofundar, vocês saibam que tem caminho para além de mim, para além desses bate-papos. A Liz Wiseman, ela é uma psicóloga e ela tem uma obra que se chama Multiplicadores, onde ela fala, os melhores líderes multiplicam a inteligência e a capacidade de quem está ao redor. Ela fala em termos técnicos, dá muitos bons exemplos, então é uma obra que vale a pena investir se você quer entender um pouco mais disso que eu estou comentando para vocês. A liderança do fazer ao multiplicar. E nós começamos a caminhar para o fechamento do nosso bate-papo. Só começamos, eu vou dar alguns... Eu contei para vocês sobre o problema da crise de identidade, contei a minha história, meu processo de evolução nessa história, contei uma história super potente de liderança, falei um pouco de prática e agora nós vamos começar a amarrar esse raciocínio. Eu preciso entregar para vocês mais 3 perguntas que vão te fazer refletir sobre o seu estágio atual na liderança. E a resposta para essas 3 perguntas pode te mostrar aonde você está e talvez qual é o seu próximo passo. Veja bem, o quanto você ainda faz? Pensa na sua rotina de trabalho, nos ambientes onde você é líder, talvez você é líder de um grupo de jovens, você é líder na sua igreja, enfim. O quanto você ainda faz que deveria ser feito pelo seu time? Eu vou repetir. O quanto você ainda faz do que deveria ser feito pelo seu time? O quanto você já pergunta antes de responder? O quanto você já pergunta antes de responder? E o quanto o seu propósito como líder está claro para você? O quanto o seu propósito como líder está claro para você? Lembra que eu falei dos motivos mais comuns que levam as pessoas a buscarem uma liderança? Status e salário? É só isso? Pensa bem. De novo, a resposta para essas 3 perguntas, ela te dão bons indicadores sobre onde você está na liderança e para onde você precisa se mover. E caminhando agora para o final desse entendimento, eu gostaria de resgatar o começo da nossa conversa. Eu quero resgatar aqui a Juliana de 26 anos atrás, líder executora, com crise de identidade, não confiava nas pessoas, que as pessoas podiam entregar, que ela podia confiar o resultado dela às mãos das pessoas. As pessoas não confiavam nela porque sabia que ela queria só resultado. E eu quero comentar com vocês que essa Juliana, ela está em evolução. E evolução não tem linha de chegada. Isso é uma coisa muito importante. Eu tô com 46 anos e eu nunca estudei tanto e nunca aprendi tanto na minha vida. Hoje em dia eu gasto meu maior tempo livre nos finais de semana, à noite. Tô com a família crescida, os filhos estão adultos. E eu gasto a maior parte do meu tempo livre estudando. Porque se você... anota aí, um 4º ponto sobre liderança. É evolução. Se você realmente
quer ser um líder que entrega resultados através das pessoas, o líder que não é a liderança executora, que não inspira, que não gera impacto, você não pode parar de aprender, até porque lidar com pessoas é aprendizado diário. O James Hunter, autor que a gente falou agora há pouco, ele fala sobre isso. Ele fala muito que liderança é academia. Ele faz até o gestozinho, já assisti várias palestras dele. É academia. Você não pode parar de ir para academia, mesmo quando você atingir seus objetivos de saúde e estéticos. Porque se você parar, o que vai acontecer? Você perde tudo que você fez. A academia não é uma coisa que você vai um ano, uma prática de atividade física que você faz um ano e depois para. Se você quiser continuar obtendo resultados, você vai ter que continuar fazendo, você vai ter que continuar praticando, você vai ter que continuar aprendendo. Acostume-se com essa ideia, não parar de estudar, não parar de aprender. Até porque essa liderança que nós estamos falando aqui, a liderança servidora, a liderança que desenvolve, é um conceito relativamente novo. Quem tem pais aqui, avós que foram líderes, sabem que liderança há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás talvez, era entrar numa sala, fazer o que as pessoas dizer o que as pessoas deveriam fazer, sair da sala e depois esperar só o resultado. Isso era o que se esperava de um líder antigamente, de 20, 30 anos atrás, e esse conceito veio mudando, graças a Deus, ao longo dos anos, e gerando realmente sentido e valor para a liderança, para a empresa e para os liderados. E o que eu quero dizer sobre evolução, para além disso, é que eu ainda não estou pronta. Eu tenho impulso de fazer as coisas. Eu trabalho na área de compras de uma companhia, uma grande companhia nacional, e eu ainda preciso fazer algumas coisas. Muitas vezes conduzir processos de assuntos que eu tenho uma expertise muito grande, processos sigilosos, enfim. Ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer. A diferença agora é que eu faço isso com intencionalidade. Eu reconheço o meu impulso de fazer e eu consigo separar, diferenciar o que é meu e o que é do time. E mesmo que é meu, eu ainda penso muitas vezes se eu não deveria envolver alguém do time para desenvolver neles o que eles ainda não sabem e que eu sei tão bem. Então vejam bem, eu falei lá atrás, algumas falas atrás, você não precisa mudar o seu comportamento da noite para o dia. Você precisa começar a reconhecer esse impulso de líder executor. Eu vou trazer para vocês mais uma autora, porque ela fala muito bem sobre isso, e eu amei essa obra dela, que é a Carol Dweck, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Vejam o que está na tela aí para vocês. Na mentalidade de crescimento, o talento é só o ponto de partida, nunca é o limite. O que ela quer dizer com isso? O que ela fala muito bem nessa obra, né? Sobre isso. Use o seu talento e a sua técnica, mas quando o assunto é liderança, estude pessoas, olhe para as pessoas, porque só o seu talento para entregar, ele não é suficiente para gerar resultado de impacto para a companhia. E como nós amamos boas perguntas e nós já dissemos aqui que bons líderes têm que saber boas perguntas, eu quero te fazer uma pergunta para encerrarmos esse nosso bate-papo. O quanto de resultado você está segurando hoje que está impedindo o crescimento de alguém amanhã ou o seu próprio crescimento? Qual resultado você está segurando hoje com as suas mãos que está impedindo o crescimento de alguém? Pensa nisso e deixa aqui nos comentários desse vídeo se essa conversa fez sentido para você, se é importante, se fala com alguém, com algum outro líder que você conhece, que você gostaria de compartilhar essa nossa conversa. E deixa aqui as suas perguntas, os seus comentários, que nós vamos adorar interagir com você através desse vídeo. Um abraço e até a próxima!